Qual é a grande expectativa também da economia para Santa Catarina, né, neste 2024 que está se encaminhando? A gente está recebendo, encaminhando não, né, já começou. A gente está recebendo o professor de economia Fabiano Dantas para a gente conversar um pouquinho. Professor, bom dia, bem-vindo, feliz ano novo. Obrigado por estar com a gente já nesse início de ano aqui na Jovem Pan. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes, né? Feliz ano novo, que 2024 seja um ano abençoado aí para todos nós. Será abençoado na economia também? Qual é a tua expectativa, hein? Cedo, né? Cedo. Resposta de R$1 milhão. Mas assim, na verdade, a tendência é que nós tenhamos um bom ano. As expectativas são boas. E eu falo isso olhando para uma pesquisa do IPESP, Radar Febraban, que fala da questão do otimismo da população. 59% da população está otimista, acha que 2024 vai ser melhor do que 2023, isso é uma coisa boa. E também por conta do Boletim Focus. Boletim Focus, que é uma publicação do Banco Central, o último publicado, nós temos melhoras nos indicadores, com exceção do PIB, que tem um crescimento menor do que o desse ano, o que é natural até, porque esse ano o crescimento até surpreendeu. Mas nós temos inflação mais baixa, dólar estável e taxa de juros mais baixa. Então a expectativa é boa. Muito bem. Professor, depois de passado, né, 2023, como já comentamos aqui, que foi um ano de muitas mudanças, né, mudança de governo, reforma administrativa, muitas incertezas na política e também na economia. Qual é a projeção para 2024? Porque ainda tem um temor de se investir ou não? Então, aparentemente não. É claro que esse ano é um ano importante, né? A gente tem a questão do compromisso fiscal, que esse ano é que se coloca em teste mesmo, né? Se realmente vai acontecer, como vai acontecer. Mas nós terminamos o ano, ali 20 de dezembro, 20 e 21 de dezembro, com elevação da nota de crédito do Brasil pela Standard Poor's. A Fitch já tinha feito em julho e a Standard Poor's fez em dezembro. Então, assim, é um bom sinal, né? A reforma tributária trouxe esse gás aí a mais, então a gente pode esperar um olhar mais carinhoso em relação ao Brasil, pelo menos nesse início. Então, o início de ano é muito importante. Isso pode ter interferência no PIB também? Sim, na verdade, assim, o nosso PIB esse ano, ele vai... projeta-se um crescimento lá para casa de 3 e pouquinho. Mas boa parte disso vem do bom desempenho da agricultura, mais de 8% de crescimento e tal. Então é uma coisa que, aquela coisa, né? Depender da agricultura, a principal variável não está na nossa mão, certo? Que é a questão climática. Exatamente. Então a gente espera que esse ano agora, né? Eu já ia falar o ano que vem. Esse ano agora de 2024, nós tenhamos um desempenho não tão bom. É o que se espera, pelo menos. Então a tendência é que a gente tenha um PIB entre 1,5 e 2, é o que está se esperando. Apesar de ser menor do que o do ano passado, ainda assim é um crescimento interessante, né? Porque no ano anterior nós tivemos um crescimento de 0,6 e nós temos tido nos últimos anos crescimentos pequenos, entre 0 e 1, na verdade. Então, assim, um crescimento de 1,5, 2 já é um crescimento interessante. Professor, chama a atenção também a questão da oscilação do dólar, né? 2023 a gente teve muitas quedas, depois teve uma época que ele subiu bastante, apresentando mais variação para queda. Isso reflete de alguma forma no mercado e também qual é a tendência? Vamos lá. O dólar o Edmar Baixa, um economista, o Baixa, um dos economistas criadores do Plano Real, inclusive. Ele tem uma frase que é muito engraçada, que ele diz que Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas. Porque é a pior coisa para se tentar apontar expectativa, para se tentar prever, né, como falam. Por quê? Porque são muitas variáveis. Mas pensando no ano de 2024, o que dá para a gente dizer? A ideia é de um câmbio estável, próximo de R$5, com as oscilações naturais, né? Mas fechando o ano perto de R$5. Lembrando, né? A gente tem que imaginar que o cenário vai ser mais ou menos o que está acontecendo. Se a gente tiver qualquer coisa que mude razoavelmente o cenário, uma guerra ou uma coisa um pouco mais grave, a tendência é que nós tenhamos mudanças no dólar.
Tá? Mas imaginando que a gente vá para uma taxa de juros um pouco mais baixa, os países desenvolvidos venham com uma redução na taxa de juros um pouco mais para frente, a tendência é que a gente tenha um dólar perto de R$5. Mas se a gente olhar para as projeções das instituições do mercado financeiro, a gente tem aí entre 4,30 e 5,25. Então é um espaço grande, né? Mas exatamente pelo que o Baixa falou, não é fácil. Não é fácil, imagina. Professor, recentemente o Maílson da Nóbrega, que já foi ministro da Economia e tudo mais, até comentou o seguinte, né, que a era da China puxando a economia global estaria passando, estaria acabando, né? E a China é um potencial, obviamente, né, uma potência mundial, o Brasil depende também da China, tem relações comerciais e tudo mais, e há quem diga que nós poderemos ver ao longo de 2024 um cenário internacional econômico com uma certa desaceleração. Você acredita nisso também ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso? É o que está aparecendo, é o que está apontando, né? A tendência é sim que a China dê uma esfriada, nós tenhamos uma diminuição no preço das commodities, e aí a gente volta para aquele lance que a gente falou da agricultura agora há pouco, né? Então uma diminuição por conta dessa desaceleração na China. Então, o que está apontando é isso. O cenário, a priori, é esse. Agora, a gente precisa esperar, porque existem outras coisas que acontecem, né? A China é o principal parceiro comercial de muitos países no mundo. E a China agora vem entrando muito forte na questão dos carros elétricos, então de alguns produtos industriais que também começam a ganhar um pouco mais de corpo no mundo todo. Então, a gente ainda precisa esperar para ver o que vai acontecer. Professor, um dos assuntos mais comentados, né, do finalzinho ali de 2023 foi a retirada da Argentina do BRICS. Isso de alguma forma pode mexer com a economia no Brasil ou não? Não é algo que deva fazer muita diferença. A Argentina está passando por um momento extremamente conturbado, né? Economia fraca, polarização política muito forte, problemas por conta disso. Então é um país que vai ficar... de brincadeira, né? Vai ficar um pouquinho de castigo. Um pouquinho enquanto as coisas se ajustam. Essa é a grande verdade. Porque quando você chega a um ponto de ter uma inflação de acima de 100% ao ano, a desorganização econômica é muito grande. Então você começa a ter problemas para fazer as coisas mais simples, inclusive, dentro de uma economia. Então é preciso arrumar a casa mesmo, fazer a coisa voltar a funcionar minimamente de maneira civilizada, e aí você consegue trazer de volta o país para o cenário mundial. Professor, saindo um pouco da economia no cenário mundial, nacional também, e indo para a economia dentro da nossa casa, né? Aquela economia que é importante também. Uma pergunta principal, obviamente, mas como é que a gente inicia, né, 2024 fazendo um bom planejamento financeiro e principalmente vencer a questão de dívidas e problemas financeiros ao longo do ano? Já aproveitando essa virada. Esse é o grande ponto, né? Nós finalizamos o ano de 2023 com taxas altíssimas de endividamento das famílias brasileiras. E isso é uma coisa que pode prejudicar o andamento da economia. E prejudicar em que sentido? Você tem uma melhora em termos de renda, você pode ter uma melhora, só que essa renda não é transformada efetivamente em consumo porque a gente precisa pagar as dívidas. E aí você não faz a roda girar efetivamente, né? Porque você não tem a demanda e aí você acaba não gerando mais produção, mais emprego, aquela coisa toda. Então, o endividamento, o grande segredo do negócio é, estou endividado, recebi aquele dinheiro a mais, um pouquinho e tal, o que eu vou fazer? Vou pagar as minhas dívidas, sempre hierarquizando os juros. As dívidas com os juros mais altos para os juros mais baixos. Inclusive, trocar a dívida. Eu estou endividado no cartão de crédito. Poxa, eu tenho crédito pessoal, pego o crédito pessoal, pago o cartão de crédito, quebra o cartão, por favor, ou esconde, sei lá, para não gastar, né? E paga o empréstimo pessoal, porque a taxa de juros é metade da taxa de juros do cartão de crédito. Então, isso é uma coisa importante, né? Sempre olhar o custo da dívida, ou seja, a taxa de juros, e trocar pela mais barata. Professor de Economia Fabiano Dantas, nosso muito obrigado por conversar conosco. Um grande abraço, um excelente ano para o senhor e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre que precisarem, contem comigo, e um 2024 ótimo para todos nós, né? Vamos lá fazer esse ano ser um ano bacana para todos nós. Certamente será. Obrigado, professor. Continua com a gente aqui no estúdio.